Oi, Rian, bom dia. Já vou pagar o seu salário anual, tá bom? Ai, que bom. Eu fico feliz, tava precisando do dinheiro. Já está transferido, tá bom? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu passei um ano trabalhando aqui, limpando vaso, pra ganhar R$ 5. Mas não é um trabalho perigoso. Eu me demito. Amigo, eu preciso de um favor seu. Claro, você é minha melhor amiga. Eu preciso que você finge ser meu namorado. É sério? Sim, pago 100 mil. Pra que amizade se você pode me bancar, não é verdade? Preciso contar uma coisa super importante sobre a minha Não, família. não precisa me contar, eu aceito. Então tá, te encontro hoje às 5 horas lá na minha casa. Beleza. Você que é meu genro? Prazer em te conhecer. Entra, ela tá trocando de roupa. Tá bom, licença. Vamos brincar? Você aceita brincar, Rian? Claro, eu gosto de jogos. Vai ser esconde-esconde. Quem for encontrado morre.